Lucas, no capítulo 11, do verso 24 ao verso 36, antes disso, o que acontece? Jesus expulsa um espírito maligno, aí os religiosos o acusaram de estar fazendo aquilo pelo poder de Satanás, de Belzebu, do maioral dos demônios. Eles tiveram essa viagem. Não, ele está expulsando esse demônio é porque ele é o maioral dos demônios. Aí Jesus disse, olha, Satanás não é burro como vocês. Vocês é que se destroem, se comem, são autofágicos, são horrorosos, mas demônios não. Satanás não luta contra Satanás, porque ele não divide a sua própria casa. Ele também não bota um andar em cima sem ter um alicerce para amparar. Ele não é idiota nos procedimentos, ele age com frieza absoluta nos intentos perversos. Ele espera a hora da eclosão. E aí, em dizendo isso, os advertiu para que eles não brincassem com essa coisa, porque, de fato, se ele expulsava demônios, era pelo dedo de Deus. Isso era porque o reino de Deus estava se manifestando ali. Aí ele prossegue e ouça, preste atenção. Diz assim, ele falando, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança os seus bens. O valente bem armado aqui é uma imagem de Satanás, que não está aí para brincadeira. Ele é o valente bem armado. Ele tem muitas armas, muitos recursos. E quando ele domina uma vida, ele faz tudo para dominar e para manter a sua dominação sobre aquela existência. E Jesus dá a entender que não há nada nesse mundo, quando é o caso de um espírito da perversidade tomar conta e plantar aquela semente da morte, do ódio nas pessoas. O que Jesus dá a entender é que não tem tempo, não tem terapia, não tem distração, não tem viagem, não tem férias que resolva. Tem que ser resolvido no nível espiritual. Então, ele prossegue e diz, porque é valente, é bem armado. Verso 22, sobrevindo, porém, ou no entanto, um mais valente do que ele, Jesus está fazendo alusão a ele próprio, expulsando demônios. Ele disse, olha, o que tinha ali eram valentes muito bem armados. Sabem por que eles saíram? Não é porque eu estou expulsando pela mão e pelo dedo de Satanás, é porque o reino de Deus chegou. É porque eu sou o mais valente do que ele. E eu acho maravilhoso que Jesus não relaciona isso a eu sou mais armado do que ele. Ele dá ênfase ao fato de que aquele valente é bem armado. O maligno, o que toma conta, o que destrói, o que planta a semente da morte, o que mata o amor e cria o vazio, a treva de ser no coração humano. É algo que não é tão raro, mas está crescendo, crescendo, crescendo. Talvez isso esteja dentro da sua casa. Com certeza está na nossa cidade, com certeza está no nosso mundo,
Com certeza está no nosso país, está para todo lado. Então Jesus diz, esse valente bem armado resiste a tudo. Só não resiste à chegada do mais valente do que ele, que o vence. E a ênfase é na coragem, é na autoridade da coragem, que o vence. A ênfase não está nas armas. No primeiro caso, do maligno, é valente bem armado. Aqui é mais valente do que ele. É autoridade, não são armas. É a autoridade. Quando sobrevém esse mais valente do que o valente bem armado, Jesus diz que acontece isto. Vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava. O despoja das suas armas, das suas armaduras de vulnerabilidade, dos seus recursos, em quem confiava. Aí sim, esse que é o mais valente e que vem da parte do poder, da autoridade, do amor de Deus, vence, despoja, divide o despojo, enfraquece esse inimigo e habita aquela casa. Habita. E Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Cada um tem que decidir o que deseja que lhe habite. Eu vou repetir a você. Cada um tem que decidir o que deseja que o habite. Cada um de nós tem que decidir o que a gente deseja que habite nosso casamento, nosso relacionamento. A gente tem que decidir o que a gente quer que habite nossas amizades, nossos vínculos. A gente tem que decidir o que a gente quer que habite as nossas famílias. A gente tem que decidir o que a gente quer que habite o que a gente chama de nosso grupo, nossa congregação, nossa igreja. A gente tem que decidir quem é que a gente quer que seja pastor sobre nós. Porque aquele que a gente decide que será o pastor sobre nós ganha a autoridade de um poder muito bem armado de dominação psicológica, social, cultural, de claustro, de controle. A gente tem que decidir quem é que a gente elege vereador, quem a gente elege prefeito, quem a gente elege deputado estadual, quem a gente elege deputado federal, quem a gente elege senador, quem a gente elege presidente da República. Porque, ao fazer assim, a gente está escolhendo quem vai habitar o nosso mundo espiritual, quem é que vai ser o senhor do nosso meio ambiente espiritual, sociocultural, emocional, afetivo. A gente decide. Não dá para eu dizer que eu decido bem numa área e decido mal na outra. Que numa área, quem reina na minha vida é o valente bem armado. Mas que tem uma outra área na qual quem reina é o mais valente, que vence o valente bem armado e lhe divide os despojos. Como Paulo diz, ninguém pode beber o cálice da treva e o cálice da luz.
Ninguém pode comer o pão santo e comer o pão profanado. Ninguém pode servir a Deus e aos ídolos. Ou como Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. É impossível. O mais valente não aceita. O mais valente, repetindo, é Jesus. Ele diz, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não quer decidir e escolher luz, verdade, amor, fidelidade, sinceridade, se você não quer escolher justiça, longanimidade, mansidão, paz, domínio próprio, se você não quer escolher um ambiente conjugal de profundo prazer, amizade e confiança, se você não quer escolher portas adentro a sua casa, ter um coração sincero, se você não quer olhar nos olhos dos seus filhos com a pureza e alegria de que não os tem traído, não está mentindo contra a vida deles, se você quer ter a segurança de não se arrepender quanto a quem você escolhe para ser o dirigente da sua vida ou para ser o presidente da sua república. Então, por favor, em nome de Jesus, entenda, a diferença é simples. A diferença tem a ver com o fato de que um chega armado e querendo vencer pela força da arma. O outro se impõe pela autoridade, porque é mais valente, porque é mais audaz, porque crê no poder do amor, porque crê na justiça, porque crê que nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Porque crê que as armas da nossa milícia, como disse Paulo, não são carnais, são antes poderosas em Deus para destruir fortalezas mirabolantes e anular sofismas, mentiras, fake news. O poder do mais valente não usa as armas deste mundo, lida com as armas da verdade. Agora, Jesus chega num ponto que é onde eu quero, de fato, começar, aí no capítulo 24, em que ele diz o seguinte, olha só, preste atenção, agora que você já tem esse contexto antecedente, olhe bem para mim aqui, preste atenção. Está prestando atenção? Olha lá. Ele diz, quando o espírito imundo sai do homem, quando o valente bem armado, pá, tira ele de lá, dá-lhe uma voadora no peito, e ele sai do homem, aí as responsabilidades do homem crescem, porque isso só entrou e tomou conta da gente porque a gente aceitou, a gente deu morada, a gente acolheu, a gente disse fica à vontade, a gente disse eu sou assim, a gente fez daquilo nosso traço de personalidade, nosso direito de existir.
A gente transformou aquilo em orgulho próprio. Eu sou assim. Aí isso tomou conta de você. Aí vem, às vezes, uma palavra como essa, uma luz. Porque o que está chegando aqui é uma luz. Chega uma luz como essa e pá! E a pessoa acorda. Sai daquele coma, acorda, começa a enxergar. Aí começa a parte mais difícil para você, para o ser humano, para mim, para qualquer um. E é o que Jesus diz. Quando acontece de o espírito imundo que tinha se plantado nos porões desse ser, sai desse ser humano, ele anda por lugares áridos, onde ele não encontra conforto. Ele anda por lugares onde ele não encontra conforto. É o significado de lugares áridos, ele não encontra uma habitação adequada. Eles são seres profundamente aculturados. Chega um ponto que ele chama eu de você, e você chama eu falando dele. É assim, como a gente vê em Marcos, quando Jesus expulsa a legião de demônios do Gadareno, os demônios disseram, por favor, não nos mandes para fora do país. Por quê? Porque havia uma aculturação. Eu já falei sobre isso muitas vezes, não é o caso agora, é só uma ilustração para iluminar sua cabeça. Jesus diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares e ele não encontra pouso. Ele procura repouso, procura uma entrada, procura uma familiaridade, procura alguma coisa que se pareça, que seja uma espécie de recíproco de você, ou da pessoa em quem ele fazia essa habitação, que é de uma sutileza horrível, a ponto da pessoa dizer, eu sou assim mesmo, falando não de si, não sabe nem ainda quem ele próprio é, porque ele chama de eu sou assim aquele que não é ele, que é esse outro sutil. Esse outro sutil. Aí Jesus diz que ele anda procurando repouso e que não achando nada que ofereça a sua reciprocidade, ele diz, vou voltar para minha casa de onde eu saí. E aí o bicho pega. Quando ele diz, eu vou voltar para minha casa de onde eu saí, porque ele sabe que ali tem uma acoplagem perfeita, tem uma conjugalidade. E olha, gente, isso é no nível pessoal, isso é no nível conjugal, e é no nível familiar. Isso faz parte de uma cultura que pode ser da família, pode ser uma cultura numa perspectiva maior, como lá em Gerasa, no caso do endemoniado Gerazino, os demônios disseram, não nos mandes para fora do país. O país para ele era aquele ambiente. Não nos mandes para fora do Brasil, porque o Brasil é um determinado ambiente espiritual muito favorável para que sementes perversas sejam plantadas em nós e nos tragam as piores manifestações que a gente possa sequer de longe entender ou conceber. Voltarei para minha casa, onde eu conheço tudo. E ele chegando, voltando, ele encontra aquela casa varrida, ornamentada, preparada para ele, que não foi mudada, não foi alterada, não foi transformada, não foi ocupada pelo mais valente, não tem a presença do mais valente, recebeu apenas um susto que afastou isso, que deu uma descolada,
que dissociou esse mal por um tempo, mas ele olha, não encontrando um recíproco, ele diz: eu vou voltar para minha casa. E quando ele chega e encontra tudo de maneira adequada, está tudo preparado, as mesmas ninharias, as mesmas raivas, as mesmas invocações, as mesmas malignidades, os mesmos ódios, as mesmas implicâncias, as mesmas antipatias, as mesmas faltas de empatia, a mesma falta de compaixão, de misericórdia, de isenção, de justiça. Quando ele volta e encontra o mesmo espírito de partidarismo, de fanatismo, de propensão a tomar uma posição que vai até o fim, que mata, que ameaça. Quando ele encontra o mesmo espírito que ele adora, afinal, ele é do mal. Ele não é o mal, mas ele é do mal, e ele é do mal em nós. E ele diz eu em nós, e a gente diz que eu sou assim mesmo, adaptando-nos completamente a ele. Ou nós podemos até dizer, numa macro escala, a minha igreja é assim mesmo. Ou numa escala maior ainda, não, isso faz parte da cultura do meu estado. Ou então, esse é o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que eu quero. Deus acima de tudo. Isso é tão enganoso. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí o cara te enchia um engano. Em nome de Deus, em nome de Jesus. E entra tudo. E a gente acolhe. E a gente aceita. Aí Jesus diz, então, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, piores do que ele, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem, daquele ser humano, daquela família, daquela sociedade, daquele país, se torna pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. Cuidado com os segundos estágios. Cuidado, não brinque com os segundos estágios. Não brinque. Jesus já disse por quê. E eu quero, de maneira simplificada e facilitada, dizer a você por que não se deve brincar com os segundos estágios. Em primeiro lugar, porque o mal frustrado busca retornar. Ah, se eu pudesse ouvir você, eu iria pedir para você repetir comigo. Porque o mal frustrado busca retornar. Entenda isso. O mal frustrado busca retornar. É tão simples, é o que Jesus ensina aqui. Ele sai, anda por lugares áridos, não acha nada, se frustra buscando, até que ele diz, não, eu vou voltar para minha casa. Aquilo foi circunstancial. Aí ele volta, mesmo espírito, volta igualzinho a sempre, igualzinho a antes. Volta sempre. O mal frustrado busca retornar, não esqueça disso. Não abra o seu coração. Não deixe a porta aberta, nem a sua vida vazia.
casa varrida e ornamentada será outra vez visitada. Casa varrida e ornamentada, sem ocupante poderoso, será outra vez visitada, porque o mal frustrado busca retornar. Não brinque com os segundos estágios. Aí você diz por quê? Como se não bastasse já o que na própria leitura você pode ter depreendido e compreendido, mas eu digo uma segunda razão para você, porque você não deve brincar com os segundos estados, achando qualquer coisa a respeito deles, porque há uma invocação inconsciente do mal no vazio do seu ser. Se você não encheu a sua vida, não adianta você melhorar, não adianta você fazer uma boa terapia, não adianta você apenas mudar de amizades, não adianta apenas você namorar uma menina legal agora, não adianta namorar um garoto bom, não adianta o bom emprego, se você não tirar do seu inconsciente aquela pulsão que não viajou por dentro do arrependimento, da consciência, do entendimento, da lucidez. Se você não deu razão ao amor, não deu razão à autocompreensão, não deu razão à verdade, enxergando-se a partir dos parâmetros sinceros da verdade em você, não vai adiantar nada, você vai continuar uma casa varrida e ornamentada, e haverá uma pulsão, uma invocação inconsciente do mal em você. Uma invocação inconsciente do mal em todo aquele que não enche a vida com aquilo que Jesus chama de presença da autoridade maior, do mais valente no ser de nós, que é o próprio Cristo nos habitando. Não brinque, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, não brinque com os segundos estágios. Não brinque com os segundos estágios. E eu vou lhe dar uma terceira razão para você não brincar com os terceiros estágios, porque o mal não consegue melhorar. Quem me dera ouvir você repetindo isso comigo. Não brinque com os segundos estágios. E a terceira razão é essa, porque o mal não consegue melhorar. É por isso que o Evangelho ensina a vencer o mal com o bem, porque o mal não tem como vencer o mal não consegue melhorar, e o vazio não melhora o mal. A atitude de dizer eu estou fazendo abstinência das coisas ruins que eu fazia antes, vou ver por quanto tempo eu aguento, mas se você não encher o peito da presença do mais valente, que não vem com armas nem para atacar, não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo na gente, de Cristo habitando em mim. Aí João diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que vem do mundo, que vem de fora. Não tem chance para ele. Eles podem se reunir todos para tentar entrar no meu ser,
se em mim não tiver nenhum recíproco que invoque inconscientemente essa maldade, se em mim habitar de fato o mais valente, que se faz presente, não por invocações mágicas, tipo Jesus, vive em mim, Jesus, vem morar em mim. Meu Deus, isso só tem algum sentido quando transforma a consciência da gente, transforma o ser da gente, muda a gente, nos enche desse poder maior do que todas as armas e do que todos os poderes belicosos desta existência ou de qualquer dimensão espiritual, que é o poder do amor, porque Deus é amor. Você entendeu por que estar cheio de Deus é estar cheio do mais valente? É ter um capacete de salvação na cabeça. É ter uma couraça da justiça de Cristo, da certeza de que o que ele fez foi imputado a mim e eu me tornei justo porque ele é justo. É estar vestido no íntimo com a verdade. É calçar-se no Evangelho, é andar no chão do Evangelho, é ter o escudo da palavra de Deus, é ter a fé como espada no Espírito. Fé, escudo, espada, invulneráveis. Eu apago com a minha fé, com esse escudo, todos os dardos inflamados do maligno e impunho a verdade da palavra de Deus, do Evangelho, que é essa espada de dois gumes. Eu sou inatravessável, como disse Paulo. Eu estou bem certo de que coisa alguma, de dimensão alguma, de passado, de presente ou de futuro, coisa alguma, nem criatura alguma pode nos afastar desse amor. Porque não sou eu que banco isso. É esse amor unilateral de Deus que, de fato, estabelece essa segurança, que me dá essa garantia e que me faz mais do que vencedor, invulnerável, por causa do amor daquele que é fiel e que me habita e que é o mais valente. Fim de história. Jesus permite que essa palavra, falada com sinceridade, com verdade e com a exatidão da interpretação do que disseste, chegue de maneira bombástica e realize aquilo para o que tu a designaste, tu a trouxeste e tu a enviaste. Agora, em nome de Jesus, no poder mesmo do mais valente. Amém e amém.